João, capítulo 4, a mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Dera o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. A mulher servo reconheceu no final que Jesus disse a verdade, que ela teve 5 maridos e, na verdade, ela não tinha nenhum. A palavra ela começa falando: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulo que João, que era João Batista, porque Jesus tinha os seus discípulos, mas João Batista também tinha os discípulos, que eram as pessoas que seguia também, que seguia João Batista, mas seguindo a palavra de Deus, não que seguia João Batista. Mas Jesus, como não queria dar crédito para a fala que eles falaram, que os discípulos de Jesus estavam batizando mais do que os discípulos de João Batista, Jesus não quis nem saber daquela conversa. Ele deixou para um lado e ele saiu dali. Jesus saiu porque para ele tanto fazia se os discípulos dele batizavam mais ou os discípulos de João, porque todos estavam batizando
no nome do Deus Todo-Poderoso. Então Jesus deixou a Judéia e se retirou. Se retirou e foi para a Galileia. Para ele, tanto fazia se eram os discípulos dele que batizavam ou era de João Batista, porque tudo era por Deus Todo-Poderoso. E Jesus, ele chegou à cidade de Samaria. Ele chegou à cidade que morava a mulher samaritana, a cidade chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que as terras de Jacó eram as terras que José, que era o pai de Jacó, tinha dado para ele. E ali estava Jesus, sentado do lado do poço de Jacó, cansado da viagem. Jesus estava ali, sentado junto à fonte, por volta da hora sexta. Essa hora sexta que fala aqui na Bíblia é por volta de meio-dia. É uma hora que o sol está quente e que as outras mulheres não iam tirar água do poço meio-dia. E ela, sendo mulher samaritana, ela só ia quando era meio-dia, que o sol estava quente, para ela não encontrar as outras mulheres lá, porque as outras mulheres iam falar dela por causa de muitos maridos que ela teve, e muitos maridos que ela teve, as outras mulheres iam falar dela. Por esse motivo, ela ia na hora sexta, que era meio-dia, para não se encontrar com as mulheres lá. Mas Jesus, ele foi e sentou ao lado do poço de Jacó nesse horário, porque Jesus, ele sabia que a mulher samaritana ia estar ali. Ele sabia que todo dia nesse horário ela vinha tirar água do poço, e ele foi já sabendo que ela estava ali, porque Jesus, ele não julga as pessoas. As mulheres que moravam naquele lugar que ela morava, julgava ela. Mas Jesus, como ele não julga as pessoas na terra, ele foi de propósito, já sabendo que ela vinha nesse lugar. Nisto veio a mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os discípulos de Jesus, eles tinham ido à cidade para comprar comida, alimentos, comprar comida. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus pediu água para ela, mas Jesus já pediu, sabendo que ele ia fazer. Ele pediu e ela falou que ela não, como que ele foi pedir água para ela, que ela era mulher samaritana e Jesus era judeu, porque Jesus nasceu em Jerusalém, ele nasceu em Israel. Jesus, sendo judeu, não se dava com os samaritanos. Ela pensou que Jesus seria igual os outros, que não iam aceitar ela. Mas Jesus aceita, porque Jesus, ele não julga as pessoas na terra. Replicou-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria da água viva. Ela estava conversando com Jesus, mas ela não sabia que era Jesus que estava ali. E Jesus falou para ela que se ela conhecesse os dons de Deus e quem é que tinha pedido água para ela, que era ele, o próprio Jesus, ela lhe daria, e ele daria para ela a água viva, porque a água viva é a água que jorra para a salvação, para a vida eterna. E tem muitos na terra que ainda não beberam da água viva.
e Jesus está chamando as pessoas para beber da água viva, porque Ele quer dar a água viva para as pessoas na terra que não beberam ainda. E Jesus não julga as pessoas como os homens da terra julgam. Jesus, ele não julga, ele chama as pessoas ao arrependimento dos pecados na terra. Ele não julga ninguém. Jesus, ele vai julgar, mas só quando ele voltar buscar o povo escolhido na terra. Ele não julga. O que ele quer é que as pessoas se arrependam dos pecados. E a palavra ela continua falando. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo. Ela pensava que Jesus ia tirar água lá do poço e o poço era fundo. Mas Jesus não estava falando da água do poço, ele estava falando da água viva, que é a água que ele ia dar para ela, é a água da salvação eterna, é a água que ia jorrar para a salvação eterna. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço? Ela perguntou para Jesus se ele era maior do que Jacó, que deu o poço, porque o poço estava nas terras de Jacó. Mas Jesus, ele fala para ela. Jesus fala, ele afirmou: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Tem muitos na terra que ainda não beberam da água viva, essa água que Jesus quer dar para as pessoas na terra. É a água viva que jorra para a vida eterna, para a salvação, para a vida eterna com o Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, que está acima de tudo e de todos os povos em toda a terra. E a palavra continua falando. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus queria ensinar para ela o que ela ia fazer, e Jesus ensinou. Os que lhe respondeu a mulher. A mulher respondeu para Jesus: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ela contou para Jesus, pensando que Jesus não sabia. Jesus já sabia de tudo, ele já sabia, porque as pessoas julgavam ela naquele lugar. Jesus já sabia de tudo, e ele falou: Bem disseste que não tem marido, porque 5 já tiveste, esse que agora tens não é teu marido. Ela teve 5 e já estava com o 6º marido, e nenhum, Jesus falou, que era marido dela de verdade, porque se ela tivesse apenas um, estivesse com ele, esse seria de verdade. Jesus falou isso sabendo de tudo o que ela já tinha passado. Jesus, ele falou isso para ela, mas para Jesus dar para ela a água viva que jorra para a vida eterna, Jesus, ele fala no final para ela que ela fosse se arrependesse se arrependesse dos pecados e se entregasse para ele e tivesse apenas um marido só, porque em 5 que ela teve,
nenhum de verdade foi dela. E na verdade nenhum foi, porque se algum tivesse sido, tinha ficado com ela. Se algum tivesse sido de verdade, teria ficado com ela. Nenhum desses que ela teve era dela, e nem o sexto era de verdade. Jesus, ele vê todas as coisas que acontecem na terra. Ele vê o que as pessoas estão fazendo na terra. Ele sabe quando a pessoa é verdadeira e quando não é. Jesus, ele não condenou ela. Ele não condenou porque Jesus não tem preconceito. Jesus não julga as pessoas. Só que ele fala para ela no final se arrepender dos pecados para ele dar para ela a água viva que jorra para a vida eterna, para que ela começasse ali a cumprir os mandamentos do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, começasse a cumprir os mandamentos para ela ter a salvação da alma. E assim Jesus fala para as pessoas hoje na terra: se arrependam dos seus pecados. Eu não julgo vocês, mas eu quero que vocês se arrependam dos pecados e se entreguem para mim hoje. Se entreguem, passem a cumprir os mandamentos de Deus, para que vocês possam ter a salvação da alma de vocês, para vocês poderem entrar no reino dos céus, na terra prometida por Deus, para vocês poderem um dia morar na Nova Jerusalém, na terra prometida por Deus, para vocês poderem morar nas mansões celestiais. Se arrependam dos pecados, aonde vocês estiverem em qualquer lugar da terra. Não deixe para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Amanhã não pertence a nós. Amanhã só pertence ao Deus Todo-Poderoso, que vê todas as coisas que acontecem na terra. Se arrependam dos pecados e se entregue para Deus. Amanhã pode ser para você tarde demais. Você pensa que hoje você não tem nenhuma doença e que você vai viver muito tempo na terra, mas você se engana, porque quem conhece o começo e o fim da sua vida é o Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra. Ele sabe o dia que você nasceu e ele sabe o dia que você se vai da terra. Você se engana se você pensa que vai viver muito tempo na terra, se você pensa que você é muito novo e não se vai da terra e vai deixar para se arrepender dos pecados quando já estiver mais velho, você se engana, porque todos os dias as pessoas se vão da terra. Como você vai se encontrar com Deus e com Jesus se você não tiver cumprido os mandamentos do Deus vivo na terra? Como você vai entregar para Deus o seu espírito, a sua alma? Como você vai se apresentar aos pés de Deus se você não se arrepender dos pecados? Se arrependa dos pecados aonde você estiver, em qualquer lugar da terra. Não importa o lugar, não importa quem é você, não importa se é rico ou pobre, não importa qual é a sua profissão, não importa quem é você na terra. Se arrependa dos pecados e se entregue para o Deus vivo. Se entregue de corpo, de alma e de espírito. Se entregue para Ele, para você poder ter a salvação eterna, para você poder morar em um lugar de paz, em um lugar onde não vai mais haver as aflições que tem hoje na terra, um lugar que não vai ter mais dor, nem angústias, nem os problemas que você tem hoje na terra. Se entregue para o Deus vivo, de corpo, de alma e de espírito, aonde você estiver em qualquer lugar da terra. Essa foi a palavra que veio direto do autor pelo Espírito Santo de Deus.